Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, para uma conversa, um bate-papo aqui sobre o nosso Vasco. É claro que o clima é o pior possível, né? Não tem nada que possa tirar da gente esse gosto amargo da derrota de ontem e esse gosto amargo de, infelizmente, mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro, porque a derrota ontem sacramentou a permanência do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Respeito quem ainda tem forças para acreditar, quem ainda acha que dá para ganhar os 5 e subir, mas eu, sinceramente, não acredito mais. Acho que é impossível o Vasco voltar para a primeira divisão ainda nessa temporada. E ontem foi com requintes de crueldade, né? Porque perder o jogo, acho que todo vascaíno já foi assistir o jogo sabendo que o nosso time é fraco e que poderia realmente acontecer a derrota e ontem sacramentar a permanência na Série B, mas da forma como foi, desperdiçando um pênalti aos 43 e levando o gol aos 44, realmente é um roteiro assim que é difícil até de acreditar e mais difícil ainda de digerir. Então, enfim, dia seguinte, né? Dia seguinte, vamos aqui conversar sobre o nosso Vasco. Peço desculpas pelo atraso no vídeo, né? Geralmente eu posto o vídeo aqui pela manhã, mas sinceramente de manhã eu não tinha clima nenhum para gravar sobre o Vasco, não tinha ânimo nem para ligar uma câmera, para pensar em Vasco. Agora depois do almoço tá dando para colocar os pensamentos no lugar e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o Vasco. Vou falar aqui sobre a pressão que Alexandre Pássaro está sofrendo. Vamos falar sobre o Cano também, né, que ontem foi figura ali fundamental na derrota do Vasco, infelizmente. E também colocar aqui um desabafo do Fernando Diniz sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Tudo isso depois da vinheta. A vinheta rodou agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Eu sei que você está muito chateado, eu também estou muito chateado. E cara, agradeço de verdade só de você estar aqui assistindo um vídeo sobre o Vasco. Você é um guerreiraço mesmo, cara. Muito obrigado mesmo pela sua audiência, pela sua confiança. Se possível, deixa o like. Se não quiser também não tem problema, mas o like ajuda aqui no meu trabalho. E bom, vamos começar falando aqui sobre Alexandre Pássaro, um dos grandes responsáveis aí. Não é o único, tá? Não é o único, mas é um dos grandes responsáveis pela permanência do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Montou esse time pífio, montou esse time patético, esse time que foi incapaz de ficar uma rodada sequer no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Um time totalmente incapaz, um time que é a cara dele. Um time soberbo, um time lento, um time devagar, um time que não tem noção do que é a instituição Vasco da Gama. Um time que é o reflexo da atual diretoria e principalmente do diretor de futebol Alexandre Pássaro. Uma informação trazida hoje pelo Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, é de que existe uma forte pressão dentro do Vasco para que a demissão do Alexandre Pássaro aconteça. Correntes políticas do Vasco, e aí oposição, situação, inclusive dentro da própria diretoria, ninguém gosta do trabalho do Alexandre Pássaro e existe essa forte pressão para que aconteça a demissão do diretor executivo responsável pela montagem desse elenco patético. O Alexandre Pássaro já sofre pressão há algum tempinho, né? Ele não é um cara muito bem visto, inclusive dentro do Vasco, né? Nas redes sociais, pelo torcedor comum, nas arquibancadas, enfim, o torcedor do Vasco não gosta do Alexandre Pássaro. Pelo torcedor do Vasco ele já teria sido demitido há algum tempo. Mas as informações é de que o Jorge Salgado gosta muito, né, do trabalho do Alexandre Pássaro, gosta muito, confia muito no Alexandre Pássaro, e foi o Jorge Salgado que deu carta branca, que manteve ali o Alexandre Pássaro até a tragédia acontecer. Mas agora o próprio Jorge Salgado sofre muita pressão para a demissão, para o desligamento de Alexandre Pássaro. E assim, não tem clima, né? Não tem condição nenhuma do Alexandre Pássaro continuar no Vasco. Já devia ter sido demitido hoje já. Era para ter sido demitido antes, mas já era para hoje, no mínimo, ter dado essa resposta para o torcedor e mandado esse cara embora, né? Mas como sempre, né? Sempre depois de uma derrota, ninguém dessa diretoria bota a cara, ninguém fala nada, se escondem. Deram coletiva antes, né? Um dia antes deram coletiva, falaram uma cacetada de merda, né? Enfim, aí deram entrevista, mas depois da tragédia, aí ninguém bota a cara, ninguém fala nada, ninguém dá explicação, ninguém dá uma entrevista. Enfim, normal, né? Foi o ano todo assim, por que seria diferente agora? Não vai ser. Mas, só repassando aqui mais uma vez a informação do canal Atenção Vascaínos, é de que Alexandre Pássaro sofre muita pressão e dificilmente, né, deve permanecer no Vasco para a próxima temporada. E vai ser uma demissão muito comemorada pela torcida do Vasco quando isso acontecer, porque a torcida anseia
pela demissão do Alexandre Pássaro. E volto a repetir, ele é um dos culpados pela permanência? É, com certeza, um dos grandes culpados, mas não é culpado sozinho. Tem gente que tem mais culpa do que ele, inclusive quem colocou ele para ser o diretor de futebol e deu carta branca para ele, né? Porque o Alexandre Pássaro não pediu voto para ninguém, ele é funcionário, ele é contratado. Culpado é quem pediu voto, quem prometeu mundos e fundos e não conseguiu colocar o Vasco na primeira divisão. Esses são os maiores culpados. O Alexandre Pássaro talvez seja o segundo maior culpado. E já que a gente está falando aqui de culpa, vamos falar de Germancano, né, que ontem perdeu o pênalti que daria a vitória ao Vasco e que deixaria o Vasco ainda com esperanças, né, aquela esperança de poder ganhar do Botafogo e voltar de vez para a briga. E aí eu vi muita gente nas redes sociais culpando, né, o Germancano pela permanência do Vasco. Ah, o Cano perdeu o pênalti no ano passado que rebaixou o Vasco e agora perdeu o pênalti que deixou o Vasco na segunda divisão. Enfim, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma, né? Ontem, na hora da raiva, eu também xinguei pra cacete o Germancano. Falei até que ele podia ir embora, que não precisava dele, não sei o quê. Mas acho que é importante deixar claro que o Germancano foi culpado pela derrota de ontem. Ele foi culpado pela derrota do Vasco contra o Guarani. A derrota de ontem é responsabilidade dele, mas ele não é o culpado pela permanência do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário, a culpa passa longe de ser dele. Ele é um dos que tem menos culpa, né? Não estou aqui passando pano pro Germancano, não. Ontem, responsabilidade total dele. Entregou nessa Série B muito menos do que a gente esperava. Recebe o maior salário do time. A gente esperava muito mais do que ele. Mas não dá para colocar nele uma responsabilidade da permanência do Vasco na Série B. A responsabilidade está muito acima, né? Tá em Jorge Salgado, tá em Adriano Mendes, tá em Alexandre Pássaro. Não tá no Germancano, né? Então, é óbvio que a gente fica muito chateado, a gente fica, com raiva, né? Não dá para o cara perder um pênalti aos 43 do segundo tempo e depois no lance seguinte levar um gol, mas a gente tem que ter calma também para que a gente vai redirecionar as críticas, né? Porque Germancano em outros momentos também ajudou muito o Vasco e ele é um bom atacante, né? Um atacante importante. Infelizmente não teve uma temporada boa e infelizmente ontem foi fundamental numa derrota. Ontem a derrota é na conta dele. Derrota ontem é culpa de Germancano, que perdeu o pênalti aos 44 do segundo tempo. Mas a permanência do Vasco na Série B não é culpa de Germancano, não. Quero saber se você concorda com essa minha opinião. Se não concorda também, fica à vontade. Fica à vontade para discordar. Estamos aí numa democracia e você pode deixar a sua opinião abaixo. Inclusive, sobre essa situação do Germancano, vou colocar aqui um trecho do Fernando Diniz falando sobre o pênalti, né? Por que o Germancano bateu o pênalti? Por que foi o Cano que bateu e não o Nenê, que na teoria seria o cobrador oficial do Vasco? O Diniz disse o seguinte: Não, primeiramente, não é porque o Nenê bateu o pênalti contra o Sampaio que ele era o batedor oficial. Isso é uma suposição sua. Nunca falei isso, ninguém nunca falou isso para você. O Nenê bateu aquele pênalti, errou. O Cano bateu no jogo passado, fez o gol. Então nós tínhamos duas pessoas, dois personagens importantes, dois caras acostumados a bater pênalti, a decidir. Então, quem tivesse melhor na partida, sentindo melhor, ia bater o pênalti. Naquela ocasião foi o Nenê e hoje foi o Cano. E para finalizar, ainda na entrevista coletiva de ontem, o Fernando Diniz também fez um desabafo, né? Falou ali sobre a torcida do Vasco. Ele foi perguntado sobre a sua permanência, se ele ia permanecer no Vasco para a próxima temporada. Ele não respondeu essa pergunta, né? Mas disse que gosta muito do Vasco e acabou desabafando, né? Sentindo ali a dor do torcedor, dizendo que o torcedor tem todo o direito de xingar, de vaiar, enfim, de cobrar, que o torcedor não merecia passar por isso. Acabou fazendo um desabafo ali também na parte final da coletiva. Confira. Eu posso falar para você o seguinte: eu vou pensar só em 2021 nesse momento. E uma outra coisa que eu posso te falar: eu adoro trabalhar no Vasco. Eu estou fazendo tudo o que eu posso, o que eu consigo para que a equipe consiga evoluir e consiga ainda sonhar com acesso. Então, eu não estou falando porque é um discurso político, eu não sou uma pessoa afeita a fazer política rasa. De fato, eu gosto do Vasco, as pessoas que trabalham no clube são extremamente desempenhadas em ajudar, e a torcida é uma coisa que encanta, é um negócio mágico, e para mim isso machuca ainda mais. É uma torcida diferente, independente da tristeza, se vai vaiar, se vai xingar o time, se vai me xingar, e se fizer isso também está no seu direito, e a gente tem que saber absorver. Então o Vasco tem muitas coisas que eu gosto aqui no clube, gosto mesmo, gosto de estar aqui, e eu tenho uma tristeza muito profunda quando acontecem derrotas como essas que aconteceram nesses 2 últimos jogos. E é isso, né, galera? Eu vou ficando por aqui. Infelizmente, a situação é essa e a gente tem que tocar o barco aqui.
Um abraço, muito obrigado aí mais uma vez pela sua audiência. Saudações vascaínas, até a próxima, um grande abraço, fui.